Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 47. Em pé, pastor? Se o pastor ficou em pé, os que podem devem ficar em pé em respeito ao ensino pastoral, tá bom? Isso. Ezequiel 47. Amados, eu espero, a minha Bíblia, essa Bíblia que eu comprei em São Paulo, eu estava pregando em São Paulo esse final de semana, e eu não olhei a tradução, confesso, eu só comprei, e ela é muito atual, eu não gosto, mas eu espero que não gere incômodo a vocês, tem o mesmo sentido. Está escrito assim: então aquele homem me conduziu de volta, Ezequiel 47, versículo 1, de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste. Porquanto a casa estava voltada para o oriente, a água descia de debaixo do sul do templo ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora, pelo portão norte, e me conduziu pelo lado de fora, até o portão externo, que dá para o oriente, leste, e a água fluía do sul do altar, do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental, com uma corda de medir na mão. Enquanto se movia, totalizou 1000 côvados, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que batiam na altura dos meus tornozelos. De novo mediu 500 metros e me conduziu pelas águas, que chegavam ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que me batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque a água havia subido muito e era tão profunda que não se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Tome seu assento, por favor. Amados, dentro da proposta, da visão dos irmãos, e isto ainda torna mais extraordinário quando os cultos são simultâneos, e mesmo simultâneos, todos unidos pela mesma fé, acredito que Ezequiel 47 caberá para a proposta dos irmãos como uma boa luva. No entanto, é necessário, antes de nós meditarmos nesse texto, eu levar algumas considerações. A primeira, eu sei e conheço a seriedade do pastor Osiel, com o zelo da palavra de Deus, e não há dúvida de que os irmãos são instruídos e alguns são seminaristas. Para os que ainda não se tornaram seminaristas, ainda não tiveram a oportunidade, talvez pelo tempo, pelo trabalho, pela correria da vida, se matricularem em uma escola teológica ou uma faculdade teológica, é natural que você saiba que, como qualquer outra faculdade ou ensino superior, compreende-se uma grade de matérias. O que nos aproxima da teologia é o desejo de nós compreendermos mais as doutrinas bíblicas, mas existem outras matérias para totalizar aí um número específico de matérias que é exigido, e dentre elas você tem a hermenêutica. A hermenêutica nada mais é do que você interpretar textos, e não é uma matéria exclusiva da Bíblia Sagrada. Quem cursa direito, não canso de citar isto, também terá hermenêutica no ensino do direito. É para que você consiga interpretar o que você está lendo. Então, naturalmente, numa vasta grade de matérias, ninguém consegue entender ou dominar tudo. A gente pode ter uma noção de tudo, mas acaba se dedicando, se especializando ou conhecendo mais um determinado assunto ou matéria. E no meu caso, eu sempre fui um amante da hermenêutica e comecei a me dedicar à interpretação de textos sagrados. Quanto mais eu me envolvia com a interpretação de textos, mais confuso eu acabava ficando, pelo simples fato de que alguns textos são muito difíceis, complexos demais de serem entendidos, e mesmo sendo difícil o seu entendimento, nós, igreja, usamos excessivamente esses textos, e isto me parece engraçado. Por exemplo, o livro de Ezequiel que escolhemos para esta noite é um livro riquíssimo em alegorias, figuras e simbolismo, o que torna a sua interpretação não tão fácil, não tão clara, requerendo do seu leitor tempo e paciência, e ao invés de ler, meditar, estudar, se aprofundar, a fim de entender melhor a proposta divina para o seu povo, por meio dos lábios do profeta Ezequiel. E se eu citasse aqui alguns textos, os irmãos já saberiam a epígrafe, por exemplo, na lembrança. Se eu dissesse, irmãos,
Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Os irmãos diziam, ele vai pregar sobre o vale de ossos secos ou sequíssimos, ou a visão do vale. Se eu pedisse, irmãos, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 1, os irmãos diziam, ele vai pregar sobre a visão de Ezequiel, ou o chamado de Ezequiel, Ezequiel 28, e inúmeros textos de Ezequiel, que não são textos esquecidos, mas são textos tão marcantes que nós lembramos só de citarmos o capítulo, e o 47 faz parte desses textos áureos, não só do livro de Ezequiel, mas de toda a Bíblia Sagrada, que é o rio purificador. Uma coisa te chama a atenção, por mais que nós cantemos sobre esse texto, pregamos, meditamos, estudamos, é tema de congresso, de canções e assim sucessivamente, esse texto aqui não é fácil de ser compreendido. Ele está vinculado a uma sessão profética que tem seu início no capítulo 40. E esta sessão profética, cujo início está no capítulo 40, ela torna-se a sessão profética uma das mais difíceis de serem interpretadas da Bíblia Sagrada. Não é fácil compreender esta sessão profética. Aí você diz, Carlos, e o que dificulta a interpretação desta visão? Primeiro ponto, o que Ezequiel está vendo aqui, só ele vê, não há um respaldo bíblico de outros profetas que tiveram esta mesma visão. É extensa a visão, mas é peculiar de Ezequiel. A gente vai achar respaldo, por exemplo, em algo semelhante deste templo, em Jeremias, em Isaías, em Obadias, Sofonias, Zacarias e assim sucessivamente. Então, esse isolamento desta visão já torna bem complicado a sua interpretação. Não só isto, ele está vendo um templo, ok? Esse templo não existe de forma física, é um templo espiritual, mas ele é distinto dos demais. E aí que começa um pouco também, mais um pouquinho a sua dificuldade. Ele não é semelhante ao tabernáculo de Moisés, tampouco semelhante aos tabernáculos de Davi, não é parecido com o tabernáculo ou o templo de Salomão, ou também o templo de Zorobabel, profetizado por Ageu e Zacarias, e também não é semelhante ao tabernáculo de Herodes. Suas medidas são diferentes, o jeito que ele funciona é diferente, quem entra por uma porta tem que sair por uma outra, uma porta do norte se abre, outras mais. É um templo não tão fácil de ser compreendido. Se estivéssemos num simpósio bíblico, naturalmente teremos a obrigação de analisarmos ponto a ponto, ou os pontos mais complicados, ou os pontos mais incisivos desse texto. Mas como estamos num culto, quero pedir permissão aos irmãos de utilizar o texto de Ezequiel 47 de uma forma um pouco mais isolada, para extrairmos lições preciosas contidas nesse capítulo para a nossa vida, principalmente nesse pós-período pandêmico aqui no Brasil. E se os irmãos ainda querem ouvir esta mensagem, diga glória a Deus, por favor. Bacana. Bom, o caminho que desejo tomar aos irmãos e que tomam todas as vezes que medito sobre esse texto está vinculado a um hábito do profeta de datar as suas visões. Se os irmãos notarem no capítulo 1, no versículo de número 1, Ezequiel dá uma data, e essa data e aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu junto aos cativos, à margem do rio Quebar, vi os céus abertos e tive visões de Deus. Esta é a primeira data que Ezequiel está dando, e esta data é vinculada à sua idade, ok? Não tem nada a ver com um período de cativeiro. Então compreende-se que esse 30º ano é a idade que Ezequiel alcança. Já no capítulo 40, no início da sessão profética, vinculado ao capítulo 47, há uma segunda data. Ezequiel está dizendo, e no 25º ano do nosso exílio, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Aí sim, a maioria dos pensadores entendem que esse 25º ano é o tempo de cativeiro. Eu sei que os irmãos conhecem, é só título de refrescar a sua memória. Lembra quando Deus inspira Jeremias e diz: Jeremias, escreva uma carta aos cativos da Babilônia, e informe aos cativos que tem profeta dizendo que o tempo ou cativeiro será rápido, mas não será rápido, será de 70 anos, e depois dos 70, aí sim eu os faço regressar para a sua pátria. Então peça que este povo que está na Babilônia, orem pela paz da Babilônia, porque até então Babilônia vos será por pátria. Havendo paz na Babilônia, haverá paz para eles. Mande eles construir casas, porque de 70 anos, não menos, isto não passará. O que significa dizer que 25º ano está próximo no meado do cativeiro, que totaliza-se no seu meio 35 anos. Esta visão está próxima ao meio do cativeiro babilônico. Agora me permita aqui uma opinião subjetiva,
não é um consenso teológico, você pode discordar, e também não é um ponto doutrinário, é só uma interpretação. Eu estou convencido que o cativeiro babilônico é o mais perigoso da Bíblia Sagrada. Vou repetir, o cativeiro imposto por Babilônia é o mais perigoso da Bíblia Sagrada. Os irmãos devem estar dizendo, peraí, Carlos, aí você quer forçar, porque o cativeiro egípcio durou muitos anos, ao ponto que são aproximadamente, segundo a confissão judaica, mais de 230 anos de opressão intensa. Como é que você quer equiparar 70 anos com mais de 200? Não é o tempo, mas o método de oprimir. Vou repetir, não é o tempo, mas o método de oprimir. Os irmãos se lembram o que acontece no capítulo 1 do livro de Êxodo? O versículo diz assim: e levantou-se sobre o Egito um faraó que não conhecia José nem o seu Deus. Só que seria melhor traduzido, não levantou-se sobre, mas levantou-se contra o Egito. Carlos, por que levantou-se contra o Egito? Porque o Egito é uma nação que já recebe o nome em hebraico de Mitzraim, que é duplo país. É um país dividido em 3 partes: Egito Alto, localizado no sul, Egito Médio e Egito Baixo, localizado no norte. Está invertido a questão de alto e baixo, porque é segundo o fluxo do Nilo. Então, conforme os caçadores-coletores se encostavam lá, com o passar do tempo, formou-se uma nação, unificando o Egito por faraó Menes. Houve alguns períodos de interrupção desse domínio egípcio. Em um desses períodos intermediários é a dominação dos Ixos, a qual os próprios egípcios chamam de povos asiáticos. Durante este período da dominação Ixa, que durou mais de 200 anos, se não me falha a memória, eles tomaram o delta do Nilo. E é neste período que você vê vestígios de nomes semitas, como o de José e o de Jacó. Supostamente, não dá para se comprovar, acredita-se que é nesse segundo período intermediário que José e a sua família migram para o Egito. Aí houve um faraó chamado Amoses II, que expulsa esses asiáticos, unificando o Egito mais uma vez, chamando ali a partir de então de Império Egípcio. Quando o Egito é unificado e os Ixos são expulsos, alguém olha para um povo que fica lá, mas que não pertence a lá. E aí o Egito começa a perceber, existe um povo numeroso na nossa terra que não fala como a gente fala, que não anda como a gente anda, que não se veste como a gente se veste, que não tem as mesmas práticas rituais, que não adora os mesmos deuses que nós adoramos. E nós temos que tomar cuidado. Se o povo asiático já tomou o delta do Nilo uma vez, pode retornar e esses povos que estão aqui unificarem-se com o nosso inimigo e retomar a terra. Viu como faz sentido? Aí o faraó diz: qual é a medida que eu vou tomar para que este povo que está aqui, mas não é daqui, que está em Tirirical, mas não é de Tirirical? Talvez aí compreenda-se, porque o Egito tipifica o mundo. Se você acha que o mundo te odeia só quem é pastor, só quem é pregador ou só quem é cantor, você está redondamente enganado. O mundo não nos odeia só porque pregamos. A ódio do Egito com os hebreus não está numa ameaça clara, mas o jeito que o hebreu vive já é quase que insuportável. Alguém está me ouvindo ainda? Diga amém, por favor. Como é que o hebreu vive? Segundo José recomenda nos últimos capítulos de Gênesis, ele diz para os irmãos: olha, quando vocês chegarem no Egito, não apacentem ovelha. Ué, como é que hebreu não vai apacentar ovelha, irmão? Está no DNA do povo hebreu. O que José está dizendo? Olha, quer viver bem aqui, mude os seus costumes. Então, para o Egito, apacentar ovelha é um ato de abominação. Você não precisa nem pregar, só do jeito que você vive, o mundo já te odeia. O jeito que você veste, o mundo já te odeia. Homem com mulher, mulher com homem, no casamento bíblico, o mundo já te odeia. Guardar a virgindade, o mundo já te odeia. Não tomar cachaça, o mundo já te odeia. E contra o ódio do nosso comportamento, eles tomam a primeira medida. Bom, vocês conhecem a medida, ele aumenta o fardo do trabalho, mas existe um versículo interessantíssimo que diz que eles serviam a Faraó, ou ao Egito, com toda a tirania do Egito. Segundo a fonte judaica, e eu fui pesquisar o que eles entendem sobre isto, eles dizem, pastor Osiel, que havia uma humilhação instaurada pelo Egito, de uma troca de serviço trabalhista entre homens e mulheres, apenas para humilhar. Esse é o primeiro método do Egito para conter o crescimento da Assembleia de Deus de Tirirical. Qual? Se não dá para arrancar a cabeça, vamos zombar.
vamos humilhar, vamos oprimir, a fim de que eles venham estancar o crescimento. Liga a TV, piada com crente. Engraçado, quando tudo acontece de mal, é aqui que eles vêm buscar socorro, não é? Quando o cheirador não tem mais espaço lá, o maconheiro, o prostituto, a prostituta, não tem mais espaço, é aqui que cai, é aqui que tem que cair mesmo, pois aqui Deus pega um vaso, um barro velho e faz um vaso novo para a glória do seu nome. Ninguém fala da benfeitoria que a Assembleia de Deus faz, que a igreja cristã faz, mas zomba, como se fôssemos alienados, como se fosse louco, sem juízo, sem inteligência, sem intelecto. Zombam, tiram piada, liga a TV é piada, rede social é piada, canal no YouTube é piada, mas quanto mais eles estão zombando, mais o mundo está ficando evangélico para a glória do nome do nosso Deus. Bom, se oprimir não dá certo, segunda medida. Qual é a segunda medida? Genocídio. Faraó ordena que as crianças do sexo masculino sejam jogadas no rio Nilo. Lembra que eu disse para vocês alguns segundos atrás que o Nilo é onde que o Egito é construído, porque como é um lugar completamente deserto, o Nilo produz vida e traz alimento através das suas 3 estações. Então o povo encosta no Nilo e forma a nação por conta do Nilo. Então o Nilo é a vida do Egito. Vou repetir, o Nilo é a vida do Egito. Agora olha o ponto incisivo de Faraó: não jogue as meninas, jogue os meninos. Eu não quero ser machista e nem estou um pouco louco, não sou politicamente correto. Eu acho que existem expressões que as pessoas deturpam para causar sofrimento a si mesmo. Eu não vim aqui ser machista ou algo do tipo, mas o homem ainda é mais forte do que a mulher fisicamente. É ou não é? Então nós podemos entender isto, que Faraó está dizendo: mata a força deles. Aonde? Antes que cresçam, enquanto está adulto, depois que cresceu, depois que amadureceu na fé, zombar não vai dar certo, humilhar não vai dar certo, perseguir não vai dar certo. Criou maturidade cristã, então vamos agredir enquanto a força deles ainda é pequena. Qual é o jeito da agressão? Joga a força deles no fluxo do Nilo. Se o Nilo é a vida do Egito, qual é o pensamento de Faraó? A vida do Egito vai suprimir a força do hebreu. A vida do Egito vai suprimir a força do hebreu. Eu não estou aqui para zombar de nenhum pregador, não sou juiz de mim mesmo, quem dirá de alguém, só estou aqui para lhe dizer a verdade. Alguém está dizendo que o cesto foi posto no Nilo, e que o Nilo mudou de fluxo, e que subiu. Amados, o cesto não foi posto no rio, o cesto foi posto na margem do rio. Bom, se o cesto não foi posto no rio, mas foi posto na margem, para que cesto? Segundo, para que betumar o cesto, se ele não foi posto no rio Nilo? Simples, porque ele foi posto na margem. Quem se mistura com a vida do Egito é quem pertence ao Egito. A filha de Faraó é que se mergulha no fluxo do Egito. O filho de Faraó é que vai se lambuzar na vida do Egito. E nós ainda estamos aqui. Não pertencemos a este mundo, mas estamos neste mundo. Estamos na margem. Quando terminar o culto e o pastor Osiel empreitar a bênção apostólica, eu vou para a margem do Nilo. E o fluxo passa pertinho. E o fluxo passa pertinho. E o fluxo passa pertinho. E se eu não tiver maturidade, eu posso escorregar para esse fluxo. Então Deus sabe que quando você aceita Cristo, você vai amadurecendo até chegar à estatura de varão perfeito, ou vamos raiando como um dia até chegar ao dia perfeito. Então é gradual essa transformação e esse fortalecimento. Então enquanto você não amadurece, Deus tem que betumar o seu cesto. Enquanto você não amadurece, Deus tem que betumar o seu cesto. Qual é a intenção? Eu não te jogo no Nilo, mas se todavia, entretanto, porém, você escorregar e cair no fluxo do Nilo, a vida do Egito vai te pressionar do lado de fora, mas o hebreu estará protegido do lado de dentro, para a glória de Jesus. Olha, mais de 200 e poucos anos, quando Deus diz para Moisés: Moisés, nenhuma unha, nem cutícula ficará no Egito. Quando ele sai, leva gado, mais 70 nações juntas, e sai do Egito sem deixar nada. Muita opressão, mas todo mundo sai. Pensamento de Faraó: se eu agredir por fora, eu vou machucar por dentro. Mas o pensamento de Deus é fazer esse tiro sair pela culatra. Quanto mais ele oprime por fora, mais o povo se reconstrói por dentro. E Babilônia? Babilônia não, é um método, uma espécie de colonização.
Claro, irmãos, eu não quero derrapar, porque palavra lançada é flecha tirada que não volta para a aljava. O que significa dizer a vocês que existia sim opressão na Babilônia. Alguns moços foram feitos de eunuco. Em respeito às irmãs que estão aqui, não vou cometer a gafe de explicar como é que alguém vira eunuco. Não é cabível, não é ético, mas é muito horroroso a história de como se torna um eunuco. Deus me livre e guarde disso. Mas quem ia para a Babilônia, segundo as escavações arqueológicas, tornavam-se mais ricos ainda. Segundo a escavação arqueológica, o maior banco da Babilônia pertencia a uma família cativa. Qual é o pensamento de Nabucodonosor? Tanto é que eu posso citar Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel também, que galgaram estágios grandes na Babilônia, como Esdras, que depois da saída faz a reforma e a modificação do casamento. Significa que eles tinham comércio, eles tinham casa, eles tinham dinheiro, eles tinham uma certa liberdade. Qual é o pensamento da Babilônia? Eu não vou te prender por fora, eu vou te dar uma falsa sensação de liberdade para te acorrentar do lado de dentro. Então Babilônia não proíbe você de cultuar, ela te oferece uma prosperidade para você se amarrar mais na terra do que no céu, e aí você perder o equilíbrio. Me mostra, irmãos, quando acontece, o povo depois de 230 anos, a sua esperança fica como ossos secos. Segundo Ezequiel 37, versículo 11, o secura dos ossos representa a esperança do povo, ao ponto que, quando Ciro toma a Babilônia e diz: quem quiser retornar para Jerusalém, pode retornar, quem quiser ficar, fique. Aproximadamente 50 mil voltaram, e o restante ficou com unha, com cutícula, com comércio e investimento na Babilônia. Não saiu todo mundo. E por que não saiu todo mundo? Porque sair do Egito é mais fácil, porque o Egito oprime muito, e da Babilônia é mais difícil, porque ela deixa eu investir nela. Vou repetir isto para você: sair do Egito é mais fácil. Está apanhando da cachaça, está apanhando da maconha, está apanhando da prostituição, está apanhando da balada, quer sair fácil. Agora, quando você acha que está vivendo bem, quando você acha que está muito bom, você vai se investindo na Babilônia e se amarra tanto, que quando a oportunidade de sair acontece, você não sai. Então alguns disseram: você vai sair da Babilônia, 50 anos de forró, 30 anos de seresta, 20 anos de cachaça, 15 anos de noitada, vai abrir mão da Babilônia para viver uma promessa estranha lá numa terra que você nem sabe o que vai acontecer. Mas alguns disseram: eu nem preciso saber o que vai acontecer, é melhor estar no nada, mas com a promessa de Deus, do que estar com muito amarrado na Babilônia. Quando eles abrem mão do projeto da Babilônia e chegam em Jerusalém, alguns desanimam e começam a investir na construção da sua própria casa. Aí Deus diz: não, é para levantar o templo, fique tranquilo, vocês saíram da Babilônia, eu não devo nada a ninguém, minha é a prata, meu é o ouro, e fique em paz. Vocês não perderam nada abrindo mão do mundo, vocês não perderam nada abrindo mão da vodka, vocês não perderam nada abrindo mão do forró, vocês não perderam nada abrindo mão do pagode. Por que não abriram mão de nada? Porque quem ficou na Babilônia não vai receber o que vocês estão recebendo. E o que é que nós vamos receber? A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Eu quero fazer uma pausa aqui e pedir, se você quiser, que levantasse a sua mão mais alto que você pudesse. Isto, que coisa maravilhosa. Levante a sua mão e não baixe a sua mão, que eu quero profetizar de olhos arregalados e sem medo de errar. Sem medo de errar, porque agora você é o bobo, agora você é a boba, que ela abriu mão do mundo, das delícias desta vida, dos gozos das noitadas, das prazeres da bebida, da renúncia do cigarro, da promiscuidade, do sexo livre, para estar aqui em Jerusalém, recomeçando do zero. Vamos ver quem é o bobo e a boba quando a trombeta tocar e os mortos ressuscitarem primeiro, e nós, o tirirical que estamos vivos, sermos transformados, encontramos com Ele nas alturas, e a lágrima dos nossos olhos será enxugada. Quem recebe esta palavra, fecha a tua mão e faz o barulho que o diabo não gosta de escutar. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O problema é que Babilônia é um processo inevitável. Deus diz: Babilônia é vara na minha mão, e Deus quer purificar um povo, prepará-lo para retornar para Jerusalém. Não é errado dizer
que quem não foi para Jerusalém morreu. Alguns ficaram em Jerusalém, outros correram e se esconderam para o Egito, mas os que estavam na Babilônia é que sofreram o tratamento. E a reconstrução de Jerusalém não começa por quem ficou lá, mas recomeça porque quem está saindo da Babilônia. Estudar um culto de ensino extraordinário. Quem quer ouvir, diga amém. Pede pastor Uziel me convidar outro dia que eu falo. Irmão, eu sou crente, mas não sou trouxa, não é verdade? Vamos lá. Ora, o povo está perdendo equilíbrio. O salmista diz que nós, quando estávamos na Babilônia, nossas harpas foram penduradas num salgueiro. Eu não sei se os irmãos já tiveram, desculpe a minha expressão, a infelicidade de ver um salgueiro é horrível, ou árvore triste. É por isso que é chamado em português de salgueiro chorão. É uma árvore cuja aparência, o aspecto é de tristeza. É estranha aquela árvore. A harpa é alegria. Então ele está dizendo, quando estávamos na Babilônia, a gente parecia que tinha tudo, mas a nossa alegria se converteu em tristeza, nossa língua quase se apega no paladar, e nós não tínhamos força para cantarmos um cântico a Deus. Está percebendo? O povo está perdendo o equilíbrio. Aí Deus pega um ser, mostra para Ezequiel um templo, e este templo é espiritual, e nesse templo espiritual há um ser cujo tem nas suas mãos um cordel de medir, e guia Ezequiel para o lado de fora deste templo. Conforme esse ser guia Ezequiel para o lado de fora, Ezequiel diz: e quando eu olhei para o templo do lado de fora, eu percebi que o templo de Tirirical não é só um prédio. O templo de Tirirical é uma nascente, que do altar sai um rio, e este rio, igreja interessante é outra coisa, não é? E este rio vai fluindo, e conforme esse rio vai jorrando para fora, o ser de bronze, ou o ser que tinha o cordel de medir, tirava medidas específicas deste rio: 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados e 1000 côvados. Tá certo aqui, praticamente são 500 metros, 500, 500, 500 e 500, 4.000 côvados ou 2.000 metros. A cada 500 metros traçados, Ezequiel não anda do lado das águas. Vou repetir, Ezequiel não fica andando, assistindo fluir. Ele é convidado a entrar no que está fluindo do altar. Ezequiel também não fica parado, olhando o ser trabalhar e vai acompanhando com os olhos. A cada 500 metros traçados, Ezequiel entra na água e diz: e eu caminhava conforme o anjo media, e conforme eu andava, 500 metros tocavam meus artelhos, mais 500 lavavam os joelhos, mais 500 tocavam os lombos, mais 500 eu dizia: Deus, ou eu entro de cabeça e mergulho tudo, ou eu volto para a margem. O que significa dizer que só tem um jeito de nós vencermos a Babilônia, e com sinceridade, o mundo atual parece mais Babilônia do que o Egito. O Império Egípcio pode até se levantar daqui a pouco com o anticristo, que é uma espécie de sistema que vai oprimir. O anticristo não é uma pessoa, é um sistema que vai caçar os cristãos. Agora, a Babilônia é diferente. Ninguém aqui está sendo proibido de dar culto, ninguém aqui foi parado pela polícia e não deixou entrar no templo, mas ainda assim tem gente que foi perdendo o equilíbrio, está no templo, mas está perdendo o equilíbrio. E o único jeito de vencermos a pressão deste mundo e da Babilônia não é assistindo o culto. Você não pagou ingresso, não é assistindo o culto, não é um teatro, não é a Broadway. Você veio aqui não para ver, mas para permitir que o que está fluindo deste altar te envolva da planta dos pés até o alto da sua cabeça. Para quantos querem ser envolvidos por isso que flui do altar? Ora, 500 metros. Quer vencer a Babilônia? Permita que o que está fluindo deste altar toque os seus artelhos. Permita que o que está fluindo deste altar toque os seus artelhos. Tem algum médico aqui, fisioterapeuta, enfermeiro-chefe, alguém que conhece anatomia, alguém que conhece? A senhora é enfermeira, médica, enfermeira, bacana. Seu nome, querida? Rosana. A Rosana pode me corrigir, eu não sou da área, eu só sou um curioso, ok? O que os pés são? Os pés têm 2 pontos interessantes. O primeiro ponto do pé, não é verdade, Rosana? É que ele suporta a pressão. Então, a parte mais baixa do corpo, obviamente, segundo a lei da física, tudo que está embaixo sofre maior pressão daquilo que está em cima. Então a planta dos pés suporta uma carga diária corporal. Eu tenho 1,73 m e peso 80 kg. Então o ponto da pressão do meu peso corporal
está afetando os pés. Claro que força o joelho, mas está afetando os pés, que é a extremidade mais baixa do corpo. Então a estrutura do teu pé não te dá equilíbrio, quem dá equilíbrio é dedo. A estrutura dos seus pés suporta a pressão. Então os pés conversam com o corpo. O que o meu pé está falando com o meu corpo nesse exato momento? Está falando que fazem 30 minutos que 80 quilos está pressionando um pé de 40 e este pé deveria estar estático. Eu vou explicar melhor para que você entenda. Se eu pegar esta Bíblia aqui, pastor Uziel, encostá-la em um ventilador, o vento do ventilador nós chamamos de vento relativo. Há um ponto de pressão aqui na Bíblia e ela está parada. Se eu soprar ela, o ponto de pressão se desloca e a Bíblia fica mais leve, ou seja, tirei a pressão, ela vai começar a se movimentar. Sim ou não? Agora, se o vento do ventilador estiver forte, mas eu colocar meu celular e colocar a garrafa aqui em cima, o vento do ventilador não vai deslocar o ponto de pressão e a folha não vai se movimentar, porque a pressão é superior ao seu deslocamento. O que significa dizer a você que 80 quilos diante de um pé, o tamanho do corpo é maior do que o da estrutura do pé, o pé deveria estar parado, sem muita força. Mas por incrível que pareça, com facilidade, os meus pés erguem 80 quilos. Erguem 80 quilos. E quando ele ergue 80 quilos, o que ele está fazendo? Volta o dinamismo. Sai a inércia, volta o dinamismo. Sai a inércia, volta o dinamismo. Para de ficar parado e começa a se movimentar. Então o pé está dizendo para o corpo: ainda que haja pressão, nós não ficaremos paralisados. Além do ponto de pressão, os dedos dão equilíbrio corporal. Então quando eu ando, os pés suportam a pressão e o dedo dá equilíbrio. O pé suporta a pressão e o dedo dá equilíbrio. Bom, está explicado. Juntou o pé com os dedos, há uma frase que o pé diz para o corpo. E o que é que o pé está dizendo para o corpo? Independente da pressão que haja sobre nós, nós conseguiremos caminhar sem perder o equilíbrio. Só 2 deram glória a Deus, mas a culpa é minha que não estou pregando de forma clara, então vou deixar mais claro para você. Amados, com todo respeito, não tente ser entendido por quem não se envolve com o que sai do altar. Eles não vão te entender. E por que não vão te entender? Porque você não pode estar alegre, é muita pressão. Tem gente aqui que, graças a Deus, está cheio de saúde. Tem gente aqui que, graças a Deus, tem o que comer depois do culto. Tem gente aqui que tem como pagar as contas. Outro, a pandemia levou o emprego, não sabe como é que vai pagar as contas, irmãos. Ou faz as compras, ou paga a luz. Ou paga a luz, ou sacrifica 1 quilo de carne. Está desesperado. Há pessoas aqui que tiveram que tirar os filhos do colégio, de um bom ensino, para retornar ao ensino público, que não é desprezível, mas queria dar um ensino melhor para os filhos. A pessoa aqui que está devolvendo o carro e dizendo: eu comprei um carro para guardar a minha família da chuva, do calor intenso, e eu não sei mais o que vou fazer, porque eu não tenho dinheiro para pagar essa parcela. Pessoas que estão debaixo de pressão, com falta de saúde, parente que não é crente, mas vieram aqui, e não vieram aqui depressivos, ansiosos, cabisbaixo, desde as 8 às 18 horas, é pressão o tempo inteiro, mas você conseguiu erguer as mãos, abrir a boca e glorificar aquele que tem todo o poder. Como é que você consegue se alegrar e caminhar sem perder o equilíbrio, debaixo de tanta pressão? O salmista dá a resposta: o Senhor é nosso socorro, refúgio, socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes transportem-se para os mares, ainda que a água fique turva, ainda que a terra se mova e os montes se abalem pela braveza dos mares. Amados, a palavra pregar significa fixar bem. Esse papo, você, olha, você não está, não, eu sei que você está entendendo, mas é eu que não estou sendo claro. Então vou repetir o salmo de uma outra forma. Olha o que o salmista está dizendo: o Senhor é nosso refúgio, socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Olha a descrição: ainda que montes que não têm perna criem 2 e saia andando, ainda que eu olhe para a terra apenas dinâmica pelo nascer e pôr do sol, sofra uma rotação que não seja natural, ainda que eu olhe para a água clara, fique escura como as trevas, ainda que os montes inabaláveis se amoleçam perante os mares.
Vou repetir mais uma vez. O Senhor é nosso refúgio, socorro, bem presente na angústia. Olha a situação, ainda que eu olhe para tudo, é monte com perna, é terra andando, é monte abalando, é água escura. Ele está dizendo assim, ó, ainda que eu olhe para a minha vida e não entenda como estava tudo bem em 2019, 2020 chegou e virou tudo do avesso. Como é que pode estar tudo fora do lugar? Tudo está anormal, tudo está de ponta cabeça, parece que o mundo está caindo. O salmo não acaba, ele diz cela, um ponto de uma pausa, ele diz calma, há um rio cujas correntes alegram Tirirical. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Se eu fosse você, pena que eu não sou, eu já estaria com as duas mãos erguidas para receber o que vem do céu para a tua vida. Sabe o que dizia minha avó, pastor Uziel, analfabeta, mas crente, irmão, crente até o tutano? Ela dizia, meu filho, só termina quando acaba. 2020 ainda não acabou, meu filho. Não vai acabar virado do avesso, não vai acabar desequilibrado, não. Pode ter fé em Cristo, vai preparando o culto de ação de graça, porque antes que 2020 abrace 2021, você entrará no Réveillon com a cabeça erguida e sem perder o equilíbrio. Só quem recebe esta palavra, fecha a tua mão, abre a boca e faz o barulho que o diabo. Um minuto de glória que eu quero ouvir, um minuto de glória que eu quero. Meu Jesus, do meu lado direito, as irmãs lavaram o arteio nas correntes que saem do altar. Eita glória, eita glória. Do meu lado esquerdo há um povo que está lavando os pés do que sai do altar. Diabo imundo, pega as tuas malas e bate em retirada de Tirirical. É o projeto Neemias. Estamos em reconstrução e não vamos perder o equilíbrio. Um minuto de glória se você sabe adorar. Vem Ezequiel, mais 500. Vem Ezequiel, mais 500. Mais 500 vem mais 1000 côvados. Mais 1000 côvados para onde? É aqui assim. Tirirical funciona assim. Aqui você não lava só artelho, aqui você começa pelos artelhos. Aqui funciona assim. Quanto mais você se mistura com o que sai do altar, mais o que sai do altar vai mudando de nível na sua vida. Quanto mais você se mistura com o que sai do altar, mais as coisas de Deus vão se aprofundando na sua vida. Quanto mais você se aproxima com o que sai do altar, mais o que sai do altar vai te envolvendo. Agora eu faço só uma parada aqui para uma reflexão antes de entrarmos para o joelho. Olha, Deus é um ser atemporal, deslocado do tempo. Ele vê o tempo, rege o tempo e o tempo não rege. O que significa dizer que Deus vê 8h40 como se fosse 9 horas, 10 horas, 10h30 como se fosse segunda, terça-feira, quarta-feira, 2021, 2025 ao mesmo tempo. Deus não tem nada que lhe pegue desprevenido. Deus é presciente por excelência. O tempo não rege, por isso ele é eterno, ok? Então ele rege o tempo não rege. Se Deus rege o tempo, por que ele não disse para Ezequiel, vá 2000 côvados? Por que ele não disse para Ezequiel, vai de 500, vai de 2000 metros? Ele vai assim, ó, 1000 côvados, vem. 1000 côvados, vem. 1000 côvados, vem. Porque aqui ninguém precisa ter pressa. Opa. A Assembleia de Deus não é Petrobras, para ver quem tem mais currículo e chega mais rápido. Aqui está todo mundo no mesmo lugar e vai chegar tudo ao mesmo tempo. E minha mãe me dizia, sou filho único. Filho, não corre, hein? E eu fui moleque, irmão. Quebrei clavícula, trinquei cotovelo, irmão Rosana, desloquei pulso, estourei ligamento de joelho, quebrei perna. Eu fui moleque. Minha mãe dizia, não corre. Por quê, mãe? Porque quem vai muito apressado tem tendência de rachar a cara. Aqui é assim, Deus não trabalha com rampa, Deus trabalha com escada. Aí você diz, mas lá no tempo de Moisés tinha rampa, para não levantar a éstula sacerdotal e mostrar a vergonha do sacerdote. No templo de Salomão, as escadas eram feitas de sândalo, e sândalo é uma madeira avermelhada e perfumada, e é a mesma matéria-prima que se faz os instrumentos da casa de Deus. Então, para subir aqui, irmão, é degrau por degrau, pisando no vermelho, cantando a Deus, soltando o perfume, para poder crescer um pouco mais na presença dele. Vem mais 500,
para lavar os seus joelhos. Vem mais 500 para lavar os seus joelhos. Amados, a que serve o joelho? Nossa irmã Rosana sabe melhor do que eu, que no joelho você tem duas articulações principais, fêmuro-tibial e fêmuro-patelar, que dão caráter de rotação, flexão e extensão corporal. Permita-me, pastor, me deslocar até ali? Ok. Amados, eu vou ficar de perfil em respeito às irmãs que estão de saia, mas é só para que você entenda. O que é que o joelho me permite fazer? O joelho me permite fazer este movimento aqui, ok? Flexão, extensão corporal. Perfeito? Flexão, extensão corporal. Então o joelho me possibilita aproximar a cabeça um pouco mais da terra e me permite afastar o corpo da terra. Sem o que sai do altar, você não andava assim em Tirirical, você não andava assim em São Luís, você não andava assim no Maranhão. Quem te via na rua, te via assim, mas no mundo espiritual, você andava assim, grudado na terra. Olha, por fato de você estar grudado na terra, a terra te regia. Então no período pandêmico, sem o que sai do altar, você cederia à pressão, porque a terra não está te dando mais chance, e a cabeça está muito grudada na terra para pensar nas coisas do céu. Opa! Então quem não conhece o que sai do altar, vai no médico e já morre no diagnóstico. Não tem cura, já morri. Não, você está vivo. Coloque a boca no pó, talvez ainda haja esperança. O economista diz: olha, causa econômico, desemprego. Você diz: perdi o emprego. Está grudado na terra. Mas quando você chegou aqui, e o pastor Oziel disse: quem quer, mergulhar nesse rio chamado Cristo? Quem quer se envolver com Deus? E quando você ergueu a mão, o rio bateu no seu artelho e lavava o teu joelho. Bateu no teu artelho e lavava o seu joelho. E o que aconteceu com você? Você não saiu da terra ainda. Daqui a pouco a gente vai embora. Fique tranquilo, os sinais já estão gritando, irmãos. Eu estive na Europa, agora ano passado, no discurso, eu fui para a Inglaterra certinho no dia do discurso da rainha, e a rainha estava insistindo para a questão do Brexit, e alguns acreditam, há uma conversa lá na Europa, que é por causa da Turquia entrar na União Europeia, e aí, irmão, aí acontece, o relógio está correndo. Eu não vou entrar nesse assunto escatológico, mas está correndo. Daqui a pouco a gente sai. Mas enquanto a gente não sai, Ele não te tirou da terra, mas afastou a sua cabeça dela. Você não quer mais ouvir. Você está com raiva de mim. E olha que eu sou bonito. Quantos ainda quer ouvir a mensagem? Que a glória a Deus, por favor. A água foi batendo e você foi se afastando da terra. Qual é a diferença? Eu estou aqui, mas a minha cabeça, o jeito que penso, o jeito que ajo não está mais grudado na terra. Então você é uma espécie de Monte Hermon fincado em Tirirical. Por que Monte Hermon? Porque a base do Hermon está no deserto, mas o pico do Hermon está gelado, e é lá de lá que escorre a bênção. Então pé no deserto, mas cabeça gelada. Pé no deserto, cabeça refrigerada. Conforme você foi andando, na vida que você está passando, era para você estar com a cabeça quente e perdendo o juízo, mas os pés estão na fornalha, mas cheiro de fumaça não vai ficar no teu corpo, para a glória do Deus Pai. Não só isto, acerca do distanciamento da cabeça, o joelho suporta aproximadamente 5 vezes mais da carga corporal. É por isso que atleta reclama de dor nos joelhos ou tornozelo quando torce. E o que ele faz? Eu vou tentar explicar aqui para você. Qual é o maior osso do corpo humano? Fêmur, localizado na parte superior da perna, correto? Aqui está o fêmur. E o segundo maior osso do corpo humano? Tíbia. E a tíbia está aqui, não é isso, mano? Maior em cima, menor embaixo. Os dois trabalham no mesmo conjunto, perna, mas o grande sempre em cima. E o menor semelhante sempre embaixo. O pequeno quer conversar com o grande aqui em cima, mas sozinho eu não alcanço, porque não é por obras, é por graça. E o joelho tem o osso chamado de patela ou rótula,
que tem 3 lados, é semelhante a um triângulo. Então o que faz o pequeno tocar no grande é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus que nos unifica. E como eu estou ligado, parece que a tíbia está aliviada. Então você nunca vai ver atleta reclamando de dor na canela. Desculpa, irmão, às vezes você nem lembra que você tem canela. Você nem lembra que você tem canela, porque parece que não sofre pressão direito. Ok? Então quando eu pulo, o peso do pulo é frenado no joelho. Então o joelho se estoura e a tíbia fica aliviada. Vou repetir o que disse lá no Bom Samaritano, hein? É impossível entrar na igreja, irmão, e não dar um glória a Deus. Se você entra aqui e não adora, você é muito estranho. Porque se você fizer uma alta análise e ser sensata e sensato, você perceberá que essa pressão que você está sofrendo já era para ter te arrebentado lá em 2010. Era para ter te arrebentado em 2015. Era para ter te arrebentado em 2018. E engraçado que até no ano passado você disse: pelo jeito que anda o barco eu vou afundar, não vou cantar mais, vou sair do grupo das irmãs, quero mais nada reger, vou integrar com a congregação, quero mais nada esse negócio de apacentar, eu que não quero pregar, vou ficar quieto no meu canto e olhe lá, vou na igreja de vez em quando, só para tomar ceia e entregar meu dízimo. Engraçado, passou 2019, você cruzou a pandemia e está aqui com a boca cheia de glória entregando ao Senhor teu Deus. Qual é o segredo disso? Porque quem tem comunhão com a Trindade não quebra. Vou repetir para você guardar isso no seu coração. Até ali o rapaz ali está glorificando, ó, quem tem comunhão com a Trindade não quebra. Com todo respeito, irmão, quem perde tempo se afetando com fofoca, irmão, está muito fora da Trindade, está muito fora, porque Neemias estava numa grande obra e alguém queria atrapalhar por inveja, dizendo: não vai dar certo. Neemias diz assim, manda um zap para ele, diz que eu não vou bater boca, não estou aqui para bater boca, eu sei quem me chamou e o que ele tem na minha vida. Gostou, como diz João Rodrigues, coma muito. Não gostou? Coma pouco, mas estou numa grande obra e eu não posso parar. Lá tem glória a Deus aí, ou você está economizando. Eu sei que você não pode colocar a mão na mão dessa pessoa, mas por favor me ajude a pregar. Acotovela esse crente, isto, e diga para ele assim, levanta a tua cabeça. Se você não quebrou até agora, é porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus não vai permitir essa situação difícil quebrar a tua família, quebrar teu casamento, quebrar teus filhos. Só quem está recebendo isso, glória a Deus é muito pouco. Abra sua boca e adore. Eu concluo aqui. Vem mais 500. Para onde? Em direção ao que sai do altar. E agora? Ele vai tocar os teus lombos. Amados, eu vou bem devagar agora, para que eu não seja mal interpretado. Não pelos irmãos, mas como vai para a internet, sempre tem um desavisado. Você pode falar que Jesus é o Senhor, ele distorce. Falou senhora. Ok? Porque atrás de um computador é sempre muito fácil, todo mundo é macho. Então vou bem devagar aqui, bem cuidadoso. Ezequiel é homem ou é mulher? É homem. Qual é a diferença do lombo masculino para o lombo feminino? O que carrega? A mulher não carrega semente, a mulher é terra. E o homem carrega semente, que é o sêmen. Então, para você gerar uma vida, você precisa se casar, sim ou não? E aí, o marido e a mulher se pertencem. Então, um é dono do corpo do outro. Quando há mistura dos dois corpos, a mulher engravida. Então, o homem é potencial, a mulher é ato. O que é potencial? Potencial é aquilo que pode vir a ser, mas não é. Olha, eu não entendo nada de madeira, irmão. Se você me levar na rua aqui, mostrar um coqueiro, eu te juro que eu vou chamar de bananeira. Eu não entendo nada. Não entendo mesmo. Mas isso aqui é de madeira, sim ou não? Sim.
Isso aqui antes foi uma árvore, não foi um púlpito. Então a árvore é um potencial de ser uma mesa. Só que para revelar o potencial, alguém precisa trabalhar nele. E a mesa é a árvore em exercício, mostrando o seu potencial. De ser uma mesa, de ser uma cadeira, de ser um banco. Quem está entendendo, diga amém. Então o homem não gera e a mulher também não. Precisa ter um enlace de corpos. Ok? Na Bíblia, por favor, eu vou ser muito direto. Eu não estou dizendo que existe relação sexual de Deus com a igreja. Pelo amor de Deus, tem que ser muito doente da cabeça para pensar isso. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Na Bíblia, a igreja nunca é masculina. Ela é sempre feminina. Amada minha, noiva, esposa. Então nós, igreja, não temos potencial de gerar sozinho, mas desenvolvemos aquilo que nos é entregue. Então o culto é o momento do enlace, onde meu esposo me possui e eu deixo ele me possuir. Então, sem o que sai do altar tocar os seus lombos, sem a igreja, sem Cristo, sem Jesus, você não gerava nada. Era só alguém que tinha potencial para alguma coisa, mas nunca vinha a vida. Mas depois que ele disse, quer casar comigo? E você diz, bota a aliança aqui. Ele disse, agora você é minha e eu sou teu. Tanto é que ele diz que quem deita com outro ídolo, adora outro ídolo, é o que na Bíblia? Adúltero. Como é que alguém pode adulterar? Irmão, é só um simbolismo. Você que está na internet, estou dizendo que tem relação sexual, eu estou dizendo de possuir corpo. Deus está dizendo, você é meu agora, e o meu Espírito envolve a tua vida. E quando o Espírito de Deus envolve a tua vida, Ezequiel não continua andando, ele volta para a margem. Volta ou não volta? Ele lava o lombo e volta, sim ou não? Ele passa pelo Araba, e o Araba é deserto. Então ele vai para um lugar que não tem vida, mas quando lava ele, e ele volta, é o mesmo caminho, é o mesmo trajeto, mas a situação está diferente. Aí em Gênesis capítulo 1 eu concluo. Deus olha para a terra e diz assim, não haja, produza. Só que a terra está seca, porque ele disse, mar, dê a sua porção seca. Irmão, terra seca dá alguma coisa, irmão? E como é que Deus diz produza? Deus está dizendo, você tem potencial para produzir, e a terra, mas eu estou seca. Ele diz, não tem problema, vai na minha palavra. Porque produzir irrigado, até que não tem Jesus produz. Mas o engraçado é que você, às vezes não tem irrigação, e mesmo seco, alguém diz, daí não sai mais nada. Aí você entra no quarto, fecha a porta, conversa com o Pai em secreto. O Pai que em secreto te envolve, te possui como possuiu a Davi no Espírito. E quando você abre a porta, Ele te abençoa na presença de todos. Eu vou profetizar mais uma vez e eu concluo. Concluo que, como disse o pastor, a igreja cresceu, foi debaixo de perseguição. E logo no Império Romano, 10 imperadores derramaram sangue cristão a torto e a direito. Ainda tem a cristofobia, que ninguém fala, irmão. É que tem raiva da gente, mas tem crente morrendo a torto e a direito. Está tendo até na França atentado contra cristão. Cristão também sofre preconceito, irmão. É que esse sistema anticristo é que não gosta da gente. E não precisa gostar mesmo não, a gente não tem coisa com porco, ok? Quem é sujo, suje-se ainda. Mas a igreja de Tirical não. Quem é limpo, limpe-se. Olha aí, olha os limpos aí glorificando a Deus. E quando você se separa para Deus, eu vou profetizar de olhos abertos, sem medo de errar. Antes da pandemia, Deus estava dizendo, o que você puder produzir, você produz. O que você puder plantar, você planta. O que você puder colher,
colher, você colhe. Mas como eu te convidei para uma festa no deserto, quando não tiver pão, eu vou fazer maná descer do céu. Quando não tiver água, eu vou tirar água da rocha. Quando tiver muito quente, eu vou abrir um ar-condicionado de uma nuvem. E quando tiver frio, eu vou te aquecer com fogo. Se não tiver sapato, eu faço ele aumentar no teu pé, diminuir conforme o seu pé vai crescer. Não importa, mas seu pé não vai inchar. Se não tiver roupa, eu costuro para você e a roupa não vai envelhecer. Mas eu vim produzir, vou profetizar sem medo de errar. A partir desta noite, e não passará desta noite, não importa o seu estado de secura, se você permitiu que o que sai do altar envolveu a sua vida, aonde o pastor Osiel me colocar, você vai dar fruto para a glória do nome. Está muito fraco, eu vou repetir de olhos abertos sem medo de errar. Se a mocidade cantar, vai dar fruto. Se as irmãs cantarem, vai dar fruto. Se os irmãos louvarem, vai dar fruto. Quem recebe esta palavra, abre a sua boca e glorifica. Fica de pé comigo, glorificando a Jesus. Só os que se envolveram no altar. Aleluia. Eu sei de uma coisa: quem se envolve com o que sai do altar não volta para casa da mesma forma que chegou. Vou repetir mais uma vez para você dar glória a Deus bem maior do que esse. Se você só veio assistir, se só veio ser telespectador, você está vendo água correndo e não está fazendo nada, vai voltar para cá do mesmo jeito. Mas se você disse, vem céu, que eu vou para cima de você, é céu na igreja, igreja no céu, é céu na igreja, igreja no céu, fica tranquilo, você vai gerar aquilo que Deus disse que você... Quantos querem gerar as promessas e as bênçãos de Deus? Que maravilha. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos, por favor. Oh, que maravilha. Eu vim dizer uma palavra de esperança para a tua vida. Essa situação não vai te desequilibrar. Uracalavachui canto revassarabia. Esta situação não vai roubar a tua paz e o teu equilíbrio, porque está na Bíblia e ela é a verdade. A paz que eu vos dou não é a paz que o mundo vos dá. Receba a paz de Deus e volte para casa com o coração descansando, porque diz a Bíblia, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu vim dizer que essa situação não te quebra. Quem tem comunhão com Deus não quebra. Não quebra. Se cair na cova, ele costura a boca de leão. Se for para a fornalha, ele esfria o fogo. Se for para cima do mar, ele racha o mar no meio. Se precisar de porta, ele abre uma onde nem parede tem. Mas faz o nome dele ser glorificado na vida de um crente fiel. Como foi cantado pela nossa irmã Thaís, derrota não é coisa de cristão. Tem glória a Deus aí ou você está? Terceiro, você vai gerar o que Deus tem para fazer você gerar. Você vai gerar uma família linda. Oh, aleluia, aleluia. Você vai gerar as promessas de Deus, e todo olho verá, não para vergonha de quem não acreditou, mas para testificação deste bairro e desta cidade, que só há um Deus sobre os céus e a terra, e é esse Deus que a Assembleia de Tidirical serve. E quando você gerar, tua parentela vai chegar para cá, tua família vai aceitar a Jesus. Quem recebe isto, abra a boca e rasga o céu de glória. Fecha os olhos aí. O que é que você quer gerar da parte de Deus? Eita, já ouço línguas estranhas. Esta igreja é pentecostal, irmão. A gente acredita nos mistérios do papai. A gente acredita no poder do Espírito Santo. É conhecimento e graça, é unção e palavra. Cadê os crentes que são sapecados pela glória de Deus? Olha aqui como tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem mulher de Deus. Eu sei que tem homens de Deus. Eu sei que tem juventude de Deus em Tidirical. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Isto, use a sua fé. Nós já vamos orar. Um minuto para você pensar.
nas promessas que Deus tem na sua vida, no que você quer gerar da parte de Deus. É hoje, irmão. Esta pandemia, que nem o pastor disse, não vai derrubar crente fiel. Não derruba, irmão. Não derruba. A igreja aguentou. Foi morte, foi fogueira, irmão. Foi cruz, foi apedrejado. Pandemia vem, passa. A igreja como coluna de fumaça no deserto vai se levantando para a glória do nome de Jesus. Se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pode pedir o que quiser e vos será feito. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima tem que crer que ele existe, é galardoador daquele que o busca. Tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Aquele que bate se abre, aquele que pede recebe. Clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o centurião disse: nem na minha casa precisa ir, basta uma palavra. Eu sinto a presença do Escaua Santa Alguém está sentindo a presença do grande eu sou, daquele que tem, daquele que é, daquele que manda, daquele que mata, daquele que dá vida, daquele que abre a porta, daquele que ressuscita, daquele que cura, daquele que batiza, daquele que salva, daquele que restaura, daquele que ergue. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Estão preparados para o que Deus tem para fazer ainda em 2020? Estão preparados para entrar em 2021 mais fortalecidos e agraciados pelo sangue do Cordeiro, homem com homem, mulher com mulher, para que não haja constrangimento, a não ser que sejam casados, íntimos para isso. Se não tiver intimidade, é só para evitar constrangimento. De 2 em 2, vire de frente para esse crente, não precisa tocar nele, só vire de frente e feche os seus olhos. É melhor andar em 2, irmãos, porque quando um cansa, outro diz vai. Quando um cai, outro diz levanta. Quando um diz eu vou desistir, outro diz você não vai parar, eu te carrego nas costas, mas a gente vai chegar junto na glória. É por isso que o diabo não gosta de unidade, mas a Assembleia de Deus de Tiriricau é um corpo, irmão. Todo mundo aqui tem um lugar específico, e não tem melhor, não tem pior. Nós somos um corpo que vai chegar junto na glória. Cadê o povo que acredita que ó quão bom e quão suave é que vivamos em união? Feche os seus olhos aí que nós vamos profetizar um nas vidas dos outros. Olha aí, olha.